Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o estudante Henrique Lima, estudante de terceira câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 6 de dezembro e o tema da conferência de hoje é Satyagraha, de Mahatma Gandhi, a purificação pela não-violência. Mahatma Gandhi foi um bodhisattva, também conhecido como Grande Alma Gandhi, nascido na Índia. Criou um movimento antipolítico, não violento, em prol da igualdade social e liberdade dos africanos e indianos, os quais eram injustiçados pelos ingleses na época. Esse movimento foi nomeado de Satyagraha. Satyagraha é formado pelas palavras Satya, verdade, e Agraha, força ou constância, firmeza, ou a força do amor ou da alma. Durante a sua vida acadêmica na Europa, Gandhi entrou em contato com diversos conhecimentos antigos, mas os que mais influenciaram sua obra, sem dúvida, foram o sufismo e o Bhagavad Gita. O sufismo é uma corrente mística islã, a qual seus praticantes visam desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, com práticas de devoção intensas, as quais permitem atingir um estado de êxtase. Essas práticas secretas foram ensinadas por diversos mestres em diversas escolas esotéricas, ao longo de toda a história da humanidade. Sufi, a flor do Oriente, significa lã, mas tem a sua origem na palavra safa, que significa pureza. Os praticantes do sufismo acreditam que a união com a divindade só pode ser obtida através de um estado de êxtase. O segredo para atingir este estado de êxtase espiritual é a prática da sexualidade superior, o matrimônio perfeito, sendo o principal fator de revolução da consciência ensinado nessa escola templo. A sexualidade superior é a união perfeita de esposo e esposa, o matrimônio perfeito. A realização da alquimia sexual é feita com a prática da respiração profunda, onde o casal transmuta suas energias, elevando-as pela coluna até a glândula pineal, desta forma regenerando o corpo físico, despertando e alimentando as virtudes ao longo de toda a vida. O casal jamais deverá derramar o sêmen, pois o sêmen é a energia sexual, o Kundalini. Na tradição Sufi, o divino possui relação direta com o divino feminino, Shakti Lakshmi, ou Maria, Mãe de Deus. Acredita-se que o corpo feminino é o lugar onde habita o Kundalini, o eterno princípio criador. Kundalini é a forma de Deus em nós, nossa energia sexual. Compreender o Kundalini é compreender Deus, e esse conhecimento só pode ser obtido com a prática do tantrismo branco, o sexo sagrado, como revelado nos textos sagrados ensinados pelo profeta Maomé para o povo islã e também aqui nesta escola templo. Um instante de atenção ao gráfico aqui representando a prática da sexualidade superior, o tantrismo branco, podemos perceber que tem diversos elementos relacionados à alquimia, mas a alquimia em si, que é retratada neste campo, ela demonstra o homem e a mulher entrando em um laboratório para que transmute o fogo. Tem diversos elementos representativos aqui, que são um pouco mais profundos no conhecimento da sexualidade superior, que serão abordados em outras conferências nessa escola templo, né? Mas no momento aqui é apenas para ilustrar o porquê de ter que adentrar numa câmara para fazer essa transmutação e qual é o objetivo disso. Podemos perceber que esta figura aqui, a sua mão está apontando para cima. Então, é uma representação de que a energia ela deve ser para dentro e para cima, pois eles estão entrando e a energia ela irá subir. Tem diversas outras representações nesse gráfico, mas eu irei me ater apenas à simplicidade do que é a sexualidade superior, que é a transmutação com o sexo sutil, através da respiração profunda
elevando a energia sexual por toda a coluna até a glândula pineal. Voltando ao Satyagraha, nós temos os princípios do Satyagraha, o que constitui ele, que foram criados pelo Mahatma Gandhi. O primeiro princípio é a não violência, a ahimsa, a verdade, o satya, o não roubar, a não posse. A não posse, ela refere-se a não necessariamente uma pobreza, mas sim ao não cobiçar e praticar essa caridade, não querer acumular bens materiais e não compartilhar isso, subtrair dos outros. A não posse é viver de forma simples, sem possuir muitas coisas, sem possuir muitos desejos, objetivos. É apenas a simplicidade, viver a vida como deve ser vivida. O trabalho corporal, ou trabalhar pelo pão de cada dia. A dieta, a temperança, o destemor, coragem e força. A igualdade de respeitar todas as religiões. A estratégia econômica como boicote. Por que a gente estava falando aqui sobre elementos que parecem ser de tipo superior e de repente tem uma estratégia econômica como boicote? É porque, como eu disse antes, o Satyagraha ele é um movimento político não violento, ou melhor, antipolítico não violento. Portanto, como estamos tratando de política, é necessário estratégias que possam lidar com essa política que é imposta pela Europa. Nessa época, a Europa ela tinha proibido, a Europa, eu estou generalizando, vamos falar especificamente da Inglaterra. A Inglaterra ela havia proibido que os indianos produzissem sal, e os indianos eles só poderiam consumir o sal comprando dos ingleses. E a Inglaterra ela também havia colonizado a Índia e havia imposto diversas leis e diversas coisas que faziam com que ficasse muito mais difícil a vida dos indianos e dificultasse, causando uma grande desigualdade social na Índia. Então, uma das formas que o Gandhi encontrou de causar uma revolução e de tirar este vínculo com os ingleses e dar uma independência aos indianos foi a estratégia econômica do boicote. Eles decidiram não consumir mais nenhum produto inglês, decidiram abandonar todos os seus títulos que eram dados pelos ingleses, por exemplo, títulos de realeza, títulos de poder. Eles se absteram de tudo isso. Gandhi instruiu que os indianos, mesmo grandes líderes poderosos da Índia, eles falaram assim, não preciso disso. Então, essa estratégia ela também vai de encontro com o não posse. Após isso, após uma série de brigas locais por conta desses boicotes de Gandhi, ele foi preso. Tem toda uma história, uma narrativa por detrás disso, um fato histórico. A Índia, com muito esforço, ela conseguiu obter a sua independência dos ingleses, mas ela não obteve essa independência de maneira violenta. Ela, em todo momento, eles praticaram todos esses elementos e, além disso, eles se libertaram do orgulho, pois deixaram de se alimentar diversas vezes por conta do boicote, perderam seus títulos, perderam tudo aquilo que a mente subjetiva colocava e impunha neles, os ingleses colocavam e impunham nos indianos. Eles deixaram que tudo isso ficasse de lado e eles começaram a trabalhar no próprio país para conseguir fazer os seus próprios produtos, as suas próprias coisas. Um ponto bem interessante desse período da Revolução na Índia foi a Marcha do Sal, na qual Gandhi ele se rebelou contra os ingleses e decidiu fazer uma marcha até o mar para produzir sal. Então, praticamente a Índia inteira se reuniu nesse dia e todos eles saíram e foram até o mar, pegaram diversos instrumentos para fazer o sal de maneira simples. Eles simplesmente pegavam a água, esquentavam ela, ou colocavam no sol, colocavam um pano para evaporar e ficar o sal embaixo. Então eles produziram sal naquele dia, e foi uma afronta aos ingleses. Após isso teve bastante, os ingleses tentaram usar força maior, teve bastante violência na Índia, mas em todo momento a manifestação do Gandhi, do Satyagraha,
eles nunca usaram a violência. Eles sempre instruíram para não reagir de forma violenta. Então, outros elementos que Gandhi cita para o Satyagraha na Índia são essas seguintes regras. Ter uma fé viva em Deus, acreditar na verdade e na não-violência, e ter fé que a não-violência vai despertar o que há de puro no ser humano. O que significa isso? Você está sofrendo violência seja de um outro país ou de outra pessoa, e você não reagir de forma violenta, você ficar ali na não-violência, causa um sofrimento. Esse sofrimento ele está diretamente relacionado com o nosso orgulho. As pessoas, quando nos ofendem, quando nos agridem, elas perdem esse anelo de empatia por nós e pelos próximos. E quando nós praticamos a não-violência, nós devemos ter fé de que essa forma de estado espiritual, essa forma de agir, vai despertar o que há de puro no ser humano. Ou seja, vai despertar o amor. E, consequentemente, a violência irá acabar. Gandhi acreditava que uma revolução violenta ela não levaria a nada, pois não causaria uma independência espiritual, física, financeira na Índia, e, além disso, causaria remorso de outros países, ou do país que estaria sendo, por exemplo, no caso, a Inglaterra, né? Causaria alguma revolta na Inglaterra para que eles aumentassem ainda mais a violência, podendo até gerar uma guerra. Então, Gandhi acreditava que era necessário ter essa revolução de maneira não violenta, para que tudo fosse resolvido de maneira tranquila, entre aspas, né? Porque foi bem complicada, né, essa revolução, mas para que a revolução dele pudesse ser uma revolução verdadeira, pudesse ter um valor simbólico realmente puro, e fosse um exemplo para toda a humanidade. O Satyagraha, sem dúvida, ele foi essencial para o mundo que estamos vivendo hoje. Foi um princípio de ensinamento realmente para a humanidade muito valoroso. Gandhi, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Outros elementos é que devemos levar uma vida casta e estar disposto a morrer todas as suas posses. Essa parte eu compreendi da seguinte maneira. Podemos perceber o valor da sexualidade superior. A violência está diretamente relacionada à infrassexualidade. O sexo deve ser um ato de amor. Neste trecho, também acredito que Gandhi estava falando de morrer no ego, libertar-se do desejo. Eu irei me aprofundar um pouco mais nesse fator em breve. Também deve usar um CAD. O CAD é essa ferramenta aqui, que ela é um instrumento como se fosse um tear. Ele é o que os indianos eles usavam para fazer as suas vestes de seda, de diversos outros materiais também, né? Mas, basicamente, como os ingleses impunham eles compravam muitas roupas dos indianos, e os indianos não podiam usar as roupas que eles mesmos faziam. Então, uma das revoltas que Gandhi fez também foi interromper todas as fábricas num dia, e ninguém trabalhou naquele dia. Todos eles ficaram apenas meditando e jejuando. Então, o CAD, ele tem uma outra representação também, que é o trabalho, mas não o trabalho material, mas sim o trabalho psicológico. Um elemento que é hermético dessa figura aqui é essa roda. Essa roda, ela não representa apenas a roda, ela representa a roda do karma, ou a roda do dharma, que é o processo, o trabalho psicológico, onde você pode interromper o processo kármico, ou você pode iniciar o processo do dharma, que você vai ensinar e compartilhar conhecimento de tipo superior. Podemos perceber também que a roda ela está diretamente relacionada com a logo do Satyagraha, que é a pomba, que representa a paz, o sol e a roda do karma e do dharma. Devemos abster-se do álcool e dos outros alucinógenos. A ayahuasca, diferente dessas substâncias, ela é classificada como enteógena,
composta da união do cipó jabu, masculino, e a flor chacrona, o feminino. A ayahuasca revitaliza, dá energia e lucidez, e nos conecta diretamente com o Criador, nos ensinando o que é necessário para evoluir e melhorar. Nessa escola templo, nós utilizamos diversas medicinas xamânicas, sendo a principal a ayahuasca. Também utilizamos o rapé xamânico e a sananga, que é um colírio para os olhos. Também, como elementos subsequentes, deve proceder de acordo com todas as regras de disciplinas conhecidas. Deve obedecer às regras da prisão, a menos que sejam especialmente concebidas para quebrar o seu autorrespeito. Podemos perceber que a semente do Satyagraha é o Ahimsa. Esse é o símbolo do Ahimsa. Ahimsa significa literalmente não violência. A palavra Ahimsa é não violência. Aqui está escrito Ahimsa em sânscrito, tá? Porém, diferente do Satyagraha, a Ahimsa é algo mais profundo. Não trata apenas da não violência física, mas também da psicológica, espiritual e emocional, tanto para si quanto ao próximo. A Ahimsa surgiu do Vedas, que é a fonte de todo o conhecimento transcendental. Não há ramo de conhecimento material ou espiritual que não esteja contido nos textos védicos originais. Porém, Mahatma Gandhi se inspirou mais precisamente nas narrativas de Krishna e Arjuna, contidas no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita seria uma tradução, seria o som de Deus, ou a canção do bem-aventurado. Esses contos possuem um valor simbólico. Assim, interpretamos que Arjuna faz o papel não como um homem sofrendo a injustiça de ter o seu reino tomado, mas sim um símbolo de um homem que busca a sabedoria de Krishna. Seus inimigos usurpadores são representações do ego, tal como o seu reino tomado é na verdade a sua consciência tomada pelos egos, os inimigos. Assim, quando Krishna incita a guerra contra os inimigos para retomar o seu reino por direito, na verdade, está ensinando a seu discípulo, Arjuna, que lute contra os egos em prol de obter a totalidade de sua consciência. Arjuna foi um grande guerreiro com arco e flecha. Está escrito que ele poderia disparar flechas sem dar ao inimigo a chance de reagir. Ele sozinho poderia vencer qualquer guerra. Porém, mesmo sendo um guerreiro, não conseguia controlar a sua mente. Por isso, decidiu não lutar a guerra. Essa turbulência é causada pelo ego. Quando provocado, causa todo tipo de reação e sofrimento, e sempre cobiça ser saciado, mais e mais, gerando uma mente descontrolada e escrava do próprio ego. Krishna ensina que para controlar a mente é necessário a autorrealização, obtida com a prática da morte psicológica, que é a eliminação desses defeitos. A humanidade criou e alimentou esses defeitos psicológicos através do orgasmo fisiológico, o derrame das energias sexuais. Eles são representações diretas dos pecados, da luxúria, ira, inveja, cobiça, orgulho, preguiça e ganância, a origem de todo o desejo e sofrimento. A humanidade não sabe que esses defeitos podem ser eliminados com a seguinte petição: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Primeiramente, devemos praticar a auto-observação, perceber os defeitos psicológicos agindo em nossa máquina humana. Então, pedimos à nossa Mãe Divina para eliminar, podendo imaginar como um fogo queimando a imagem do ego, seja pensamento, emoção, sensação ou desejo. Este fogo é exatamente o mesmo fogo sexual, o Kundalini. Ao longo de toda a vida, praticando a morte psicológica e a sexualidade superior,
As virtudes que se opõem aos egos irão crescer e se cristalizar naturalmente, sendo elas a castidade, o amor, a diligência, o altruísmo, temperança, caridade e humildade. Com a mente livre do desejo e do ego, haverá uma vida mais simples e mais pura, na qual o real ser, nossa consciência divina, estará no comando de nosso corpo e nossa mente. Aqui temos uma representação justamente deste elemento, na nossa consciência, tomando as rédeas do nosso corpo físico. Por isso que Krishna, Bodhisattva de Vishnu, ele que está dirigindo os cavalos, ele que está dirigindo a carruagem, que Arjuna, o corpo físico, o homem comum, está em cima para enfrentar os seus inimigos. Por isso que é essa representação. Krishna, a consciência, está guiando Arjuna. Bom, agora iremos falar sobre o verbo não violento. O verbo não violento, ele é um ensinamento que está contido também no Bhagavad Gita, que é composto por essa seguinte frase, essa seguinte poesia que é citada em um determinado momento dentro deste livro. Bom, ela é composta pelo Anudvega, Karan, Vakyan, Satyan, Priyan, Hitan, Kayat, Savadaya, Bayasana, Kayav, Nam, Mayam, Tapa, Usyate. Anudvega significa não agitar. Karan, produzir. Vakyan significa palavras. Satyan, verdadeira. Priya significa querida. Hitam, benéfica. Ka, também. Yat, qual. Satvayabhasana significa estudo védico e também a prática deste estudo védico. Kaiva, certamente. Vamayam, da voz. E Usyate, o rigor no dizer. Uma tradução que eu interpretei dessa frase é a seguinte: o rigor na fala, que consiste em falar com sinceridade e benevolência, de forma benéfica e instrutiva, escolhendo as palavras para não causar reações, buscando sempre ensinar e instruir ao próximo. Deve-se também ser ensinamentos de tipo superior, como o próprio Vedas. Sendo assim, concluo que para obter pureza com a prática da não violência, é necessário disciplina e sinceridade na realização deste trabalho psicológico e sexual, com a prática da sexualidade superior. Também é necessário aprender a ser humilde. E claro, o uso das medicinas sagradas e a prática da meditação, para que possamos compreender estes valores e compartilhar a todos de forma consciente e gratuita, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Um outro elemento, só para a gente finalizar a conferência, que é um elemento que eu, durante o estudo, eu achei bem importante, mas eu acabei não colocando no texto, que Arjuna, ele possuía um oponente, né, que era o Karna. E esse Karna, ele era justamente o irmão de Arjuna. Só que Karna e Arjuna tiveram vidas completamente diferentes. A mãe de Karna, agora eu não lembro o nome dela em específico, ela recebeu uns mantras de um guru, e esses mantras eles tinham o poder de dar a vida. E um desses mantras, ela fez uma petição para que o sol concebesse o filho dela. E esse filho foi o Karna, que era um guerreiro esplendoroso, brilhante, era como se fosse a própria encarnação do sol.
Porém, Karna, a mãe de Karna, por medo de ser rejeitada pela sociedade, por não saber como explicar a origem de seu filho, ela abandonou Karna e deixou ele para ser criado por outras pessoas. Karna nasceu e cresceu de maneira, entre aspas, revoltada. Ele não se sentia dentro daquele ambiente que ele vivia. Ele sempre queria mais, queria ser um guerreiro, queria poder estudar, praticar armas, obter conhecimento, né? Ele achava que aquela vida de camponês e de simplicidade não era para ele. Em determinado momento, Karna, ele encontra um homem, que agora eu também acabei não lembrando o nome dele, mas este homem, ele não tinha uma vida de dharma, ele cometia muitos erros, ele cometia muitos karmas, mas por ele optar por ensinar esse karma, as armas e dar um título de poder a Karna olhava aqueles erros desse homem e fingia que não estava acontecendo nada. Em determinado momento da história, Karna teve que guerrear contra seu irmão, Arjuna. E ele não sabia até então que era seu irmão. Sua mãe, sabendo disso, ela decidiu ir até Karna para conversar com ele e explicar para ele a sua origem e que, na verdade, ele estava indo enfrentar o seu próprio irmão, a sua própria família. Sua mãe chega até Karna e explica para ele. Então, Karna responde a sua mãe de maneira, digamos, sem empatia, né, por aquilo. Ele fala: olha, mãe, apesar de eu saber que ele é seu irmão, meu irmão, eu estou muito feliz com essa notícia, estar vendo você aqui na minha frente, né? Após tantos anos eu sempre quis essas respostas, mas infelizmente eu já estou com este homem que me ensinou as armas, que já me deu esse título de poder, e apesar de que eu sei que ele faz as coisas erradas, né? Eu tenho essa dívida com este homem, né? Então não tem como, eu realmente preciso ir nessa guerra e vou ter que matar o meu irmão. E assim, mas em respeito à senhora, eu vou poupar um dos seus filhos. Quer dizer, eu irei matar apenas um dos seus filhos, que no caso seria Arjuna. A mãe, triste, ela aceita, né? Porque como uma mãe, ela faz esse papel de aceitar, mesmo tentando corrigir, né, os erros do filho. Ela não pode pegar o filho e prender e fazer ele fazer tudo certo, né? Então ela aceita com tristeza, mas ela aceita. No outro lado da história tem a origem de Krishna. Krishna, ele tinha pais e mães que eram pessoas simples, mas no reino que Krishna nasceu, havia um rei que recebeu um sonho, ou recebeu uma profetização, que ele seria morto por uma criança que nasceria naquela região. E ele decidiu matar todos os recém-nascidos. No dia que Krishna nasceu, seus pais estavam presos. Milagrosamente, a prisão se abriu a grade da prisão. Os pais de Krishna pegaram Krishna, levaram ele até um povoado bem remoto, tipo, como se fosse uma fazenda bem simples, assim, nada de glamour, de posse, né? Algo bem simples, um pasto, somente o pasto. Animais, uma casinha, levaram Krishna até esse lugar e voltaram até a prisão. No outro dia, substituíram Krishna por uma menina, né, o bebê, e o rei até pensou: poxa vida, uma menina iria me matar? Mas ele duvidou, né, do poder feminino. Então ele decidiu sair por toda aquela região e decidiu matar todos os recém-nascidos. Mas como Krishna estava muito afastado e estava num lugar que não era cobiçoso aos olhos, né, passou despercebido a região onde Krishna estava. E Krishna cresceu, convivia com os animais, com as vacas, tinha alguns amigos, trabalhava no pastoreio, tudo de maneira muito simples e sutil.
Na juventude de Krishna, chegou um homem até ele e explicou a sua origem. Disse que ele, na verdade, ele iria para um castelo, para o reino. Ele seria ensinado, instruído, aprenderia tudo o que há de melhor e receberia tudo o que há de melhor. Krishna sentiu falta daquilo, sentiu falta da simplicidade do ambiente que ele vivia. Ele não queria ter saído, mas ele aceitou. Ele foi até o reino e viveu a vida que ele deveria viver. Krishna fica sabendo da história de Arjuna, fica sabendo da história da mãe de Arjuna, indo até em contato com Karna, e decide fazer o mesmo. Krishna vai então até a Karna e explica para Karna: poxa, eu tive uma origem muito similar à sua. Eu não conheci meus pais, eu não tive a oportunidade de crescer e aprender até os meus 16 anos, mas mesmo assim eu sempre aceitei tudo isso de bom grado. Eu nunca me identifiquei com isso e sempre busquei fazer o melhor, viver o melhor em cada ambiente que eu estava, né? E você recebeu a oportunidade de se unir aos seus irmãos no palácio, no reino, com a sua família, com a sua mãe, e você recusa. E além disso, você convive com um homem que você tem conhecimento que pratica o adharma, que é o não dharma, que é o karma, e mesmo assim você aceita esse tipo de ação. Por que você não abraça o dharma, se corrige e vem aqui conosco viver? A gente está te dando essa oportunidade. E Karna novamente fala: mas é que eu tenho essa dívida com este homem e já não dá mais para mim, eu tenho que fazer isso aqui, realmente preciso enfrentar Arjuna e derrotar o meu irmão. E então ocorre essa batalha, né? A batalha ela é representada, uma das cenas da batalha, ela é representada por essa parte aqui, né? Representada por essa parte, que eles estão indo até a batalha. Em determinado momento na batalha, eles estavam lutando em cima dessas charretes, né? Em determinado momento, a charrete de Karna fica presa, uma roda na lama. E o charreteiro de Karna também era um dos melhores de toda a Índia. Mas o charreteiro de Arjuna era Krishna. Ele tinha consciência, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, Karna desce de sua charrete e, como ele estava no solo, né, ele tinha desvantagem na batalha. E ele sabia que no enfrentamento de igual para igual, ele teria vantagem contra Arjuna. Ou não necessariamente vantagem, mas ficaria um pouco mais equiparado. Arjuna pensa em descer da charrete, porque Karna, ele fala: irmão, vamos lutar agora aqui de igualdade, a minha charrete ficou presa, desça da sua aqui para que a gente possa se enfrentar de maneira justa, verdadeiramente, como o Dharma, né? Krishna olha para Arjuna e fala bem assim para ele: você não vai descer dessa charrete, você vai lutar aqui em cima, pois ele viveu uma vida inteira de adharma, aceitando o karma, vivendo coisas erradas e aceitando isso. E você que viveu uma vida plena de dharma, você que tem conhecimento sobre si mesmo e não tem falta de amor próprio, né? Não seria bem essa palavra, mas o conceito que a humanidade criou hoje em dia seria o amor próprio. Você não se sente, você não vai ficar magoado porque você desceu da charrete. Você vai ficar bem. Você sabe o que você fez, você sabe que você está certo de ficar ali em cima. Então, fatidicamente, Arjuna acerta uma flecha em Karna e se encerra aquilo. Karna, ele perdeu a oportunidade de viver uma vida de Dharma porque achava que tinha uma conta a prestar com aqueles que praticavam o Adharma. Bom, esse é o ensinamento, né, que eu acabei não colocando na